Você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 7. Mateus, capítulo de número 5, verso 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Cadê o irmão Gabriel? Irmão Gabriel vai viajar, não é, Gabriel? Que dia? Sábado. Ah, mas ainda pega o culto de quinta, não é isso? Então tá bom. Tá certo. Meus irmãos, vamos à leitura do texto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar. Pai bendito e eterno, nesta noite, te damos graças pela tua palavra aberta, pela oportunidade de ser ministrado, Senhor, por ti. Oro e apresento a minha vida no teu altar, a vida, Senhor, de todos os obreiros, dos irmãos que estão acompanhando pela transmissão e os que estão aqui no templo, Senhor, para ouvirmos a tua palavra. Que o Senhor possa falar com cada um. Esta é a nossa oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, podem assentar-se. Antes de começar a pregar, eu quero alertar os irmãos sobre a Exupério Miranda. Está muito complicado o trânsito na Exupério Miranda depois do asfalto, para transitar tanto de carro quanto de moto ou a pé. A pé ainda mais. Quando a gente vai atravessar, a gente pensa que o carro está longe, já está em cima, não tem nenhum redutor de velocidade. Eu estou pedindo aos irmãos que tenham muito cuidado, principalmente os irmãos idosos. Depois que fez o asfalto, já vi acontecer alguns acidentes, e eu peço que os irmãos tenham muito cuidado, os irmãos idosos, ali na Exupério Miranda. Tá bom, irmãos? Vocês compreenderam direitinho? Amém. Muito cuidado ao transitar pela Exupério Miranda. Obrigado, presbítero Antônio. Está muito... Os carros muito em alta velocidade e está muito perigoso. Tá bom. Queridos irmãos, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do Sermão do Monte. Eu não sei como é que está sendo para vocês. Talvez a gente não tenha desenvolvido esse hábito de estudar a Bíblia versículo por versículo, ainda que o nosso estudo não está sendo uma coisa repetitiva. Talvez se repita o nome, o título, Sermão do Monte. Mas durante todas essas semanas que nós estamos estudando, eu não estou repetindo assuntos, porque foi um sermão, uma pregação de Jesus e era uma coisa com vários assuntos. Eu não sei como é que está sendo para vocês essa experiência, apesar de saber que o pastor Alexandre também trabalhava com ensinos de forma sistemática assim. Eu espero que esteja sendo tão bom para vocês, como a expectativa que fica no meu coração todas as terças-feiras de chegar aqui e ensinar a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Talvez eu tenha feito até de uma maneira muito exaustiva, de uma maneira muito profunda a cada versículo, e a gente não caminhou tanto. Mas a proposta, desde o começo, sempre quando eu trabalho cada assunto assim, não é ter pressa de você falar tudo em um único culto. Até porque, às vezes, quando há muita informação, e a gente que estuda, às vezes sai com dor de cabeça, aprender dá dor de cabeça. Às vezes a gente não consegue fixar tanto. Então eu prefiro a gente pegar um ou dois assuntos e a gente mastigar bem, ser edificado por ele e a gente ir caminhando, porque de repente para uns pega com mais facilidade, outros às vezes é novo convertido, precisa de uma explicação mais detalhada. Eu dei boas-vindas a você, Jefferson? Não, você estava viajando também, né, Jefferson? Jefferson estava viajando, trabalhando fora, mas está aqui com a gente. Então, o verso que nós lemos é o verso de número 7
e é o primeiro assunto que nós vamos trabalhar, falando sobre bem-aventurado os misericordiosos. Então nós estamos trabalhando que assunto? Misericórdia ou bem-aventurado os misericordiosos. As 4 primeiras bem-aventuranças que Jesus prega, que Jesus fala aqui no seu sermão, ele trata do nosso relacionamento com Deus. Ele trata do nosso relacionamento com Deus. Esta fala da nossa relação com os homens e da nossa ação diante dos homens. Então aqui está a primeira informação bem importante deste sermão aqui, porque esta bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos, não é no relacionamento vertical de nós para com Deus. Está falando do relacionamento de nós com o nosso próximo. E esse nosso próximo aqui abarca não só os irmãos em Cristo, família, mas todo ser humano. Então, olhe o texto. Esta bem-aventurança está ligado a uma questão mais prática aqui, no sentido de fazer. Está ligado à questão de obras. Às vezes a gente gera um pouco de dificuldade na compreensão com relação às obras, quando nós falamos de obras. Principalmente quando a gente compara Tiago com Paulo, parece que é um choque quando Paulo vai dizer que nós não somos salvos pelas obras, e quando Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então parece que há um choque aí de ensino, mas na verdade não. Existe um pensamento e uma forma fácil da gente compreender isto. Nós somos salvos pelas obras? Não. Nós somos salvos pela fé. Pela fé. A salvação é pela graça de Deus e eu tomo posse ou eu passo a usufruir dessa salvação através da fé. Eu creio em Jesus como meu Salvador, como Senhor da minha vida, entrego minha vida a Ele, e então eu sou salvo. Eu não preciso fazer mais nada para ser salvo, só crer em Jesus. Às vezes, quando a gente fala isso, tem pessoas até que se assustam, né? Porque talvez não foi. E aí também eu não concluí todo o pensamento. Eu estou falando que nós somos salvos pela graça de Deus e pela fé. Agora, uma vez eu sou salvo, uma vez eu entreguei a minha vida a Jesus, eu devo ter obras de uma pessoa salva. É isso que é o entendimento. Eu tenho que andar em santidade, eu tenho que ser uma pessoa, uma nova criatura, como foi lido aqui em João 3. Então, meus irmãos, eu sou salvo pela fé, sou crente, daí eu devo ter obras de crente. Alguns pastores falam da obra da graça, né? Das obras da graça. Então, a bem-aventurança de hoje está ligada à questão do fazer, está ligada à questão das obras. E este tema misericórdia, bem-aventurado aqui, os misericordiosos, para o nosso tempo, está um pouco, talvez até aquela profecia de Jesus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós temos vivido isso. Vejam vocês que constantemente nós acompanhamos noticiários e a gente acompanha notícias, tendências, estratégias de marketing, e a gente vê, por exemplo, animais sendo colocados acima de seres humanos até. A gente vê animais, e não me interprete mal, animais sendo muito mais bem cuidado, e virou isso agora é um nicho de mercado, inclusive,
sendo muito mais bem cuidado do que seres humanos. E temos que tratar mal os animais? Não. Mas nenhum animal pode ser colocado na qualidade de um ser humano. E nós tratamos, é uma tendência, eu não vou dizer nós, mas hoje a gente vê as reportagens acontecendo. Então, se a gente passa e vê alguém jogado na calçada, no sol quente de Jequié, observe que muitas pessoas passam como se nada tivesse acontecido. Mas se tem ali, de repente, um cão com uma pata ferida e que ele está ali, tira foto e faz... Acontece isso ou não? Acontece. Não é para acontecer com o animal, é para cuidar do animal, mas e o ser humano? Então parece que nos dias que nós estamos vivendo, essa palavra, ou este ensino de Jesus sobre a misericórdia, nos choca um pouco. E aí, trazendo para a nossa realidade, para nós aqui, enquanto igreja, parece também que nós estamos sendo, de alguma maneira, influenciados por esse pensamento do mundo. Porque parece que a gente também está se perdendo na prática da misericórdia. E aí a gente vai conversar aqui sobre alguns assuntos com essa questão. Jesus coloca a misericórdia como um dever. Nesse texto, Jesus coloca a misericórdia como um dever. E ele fala também das recompensas. Vamos pensar sobre o dever, vou conceituar o que é misericórdia e depois a gente fala também das recompensas. Misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro. Sentir piedade por alguém. É ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. É ver uma pessoa solitária e lhe dar companhia. Atender às necessidades e não apenas senti-las. Aí já aprofunda ainda mais. Não apenas sentir as necessidades do outro. Então aqui eu pontuo, à medida que eu vou preparando os meus sermões, os pensamentos de pesquisa ou as minhas falas, e eu pontuo. Então, o que é ser misericórdia? Ter misericórdia é sentir a dor do outro. É sentir a dor do outro. É a gente ver alguém precisando de alimento e a gente se importar com a dor deste outro. Agora, este texto ou esta pregação nesta noite, de alguma maneira não nos choca? Porque será que a gente não tem nos perdido, meus irmãos? Nós enquanto igreja, nós enquanto seres humanos, a gente não tem perdido um pouco a sensibilidade disso? Talvez motivado por algumas situações, por pessoas que enganam. Eu já fui fruto de engano, inclusive. Eu costumo carregar... Eu vou tomar um pouquinho de água. Um dinheiro em um trocado no meu carro, para quando uma pessoa me pedir, eu dar. Que a Bíblia diz, dai a quem lhe pedir. A Bíblia diz, melhor dar. Mas eu já fui enganado algumas vezes. E às vezes estas ações de algumas pessoas querem nos fazer trancar o coração. Inclusive, eu lá, pastor da congregação da Urbis, um dia uma pessoa chegou precisando, me chamou, dizendo que estava precisando, eu estava no púlpito na hora, eu desci do púlpito, a pessoa falava que precisava de um botijão de gás, e fez aquela conversa, e parece que ele acessou a minha página no Face, e ele veio com informações assim, ele falou que morava na cidade de Guarulhos, onde eu morei, que congregava no setor 19, eu falei, você congregava no setor 19? Congregava, lá no Lenise, que era onde eu congregava. O pastor fulano, os irmãos ciclano. Eu falei, rapaz, está falando a verdade. E eu peguei o dinheiro e dei, e não tinha dinheiro trocado, dei 100 e falei, traz o troco, você pode comprar lá e trazer o troco. O camarada foi embora e depois, quando terminou o culto, eu soube que ele foi em outras igrejas e fez isso, inclusive da minha sobrinha, a pastora Rosana também, ele levou cesta básica e a pastora Rosana e abençoou. Às vezes, por esses acontecimentos,
a gente quer até fechar o coração e deixar de ajudar. Mas eu pergunto, eu talvez perdi, porque eu ia dar só 50, não ia dar 100. Mas há um Deus no céu que observa as nossas ações, as intenções do nosso coração. Ele usou de má fé, ele usou de malandragem, mas eu tive a intenção e o coração de abençoar aquele que estava precisando. Mas em algum momento eu também já fiquei assim, de querer endurecer o coração. Mas talvez não justifique também, porque vamos pensar nós enquanto igreja. O que é que nós temos feito para atender às necessidades daqueles que de fato precisam? Jesus falou, os pobres sempre estarão convosco. A gente não vai acabar com a pobreza do mundo. Mas aquilo que está ao nosso alcance, que está à nossa volta, por que é que a gente não olha com este olhar de misericórdia? Então vamos deixar de pensar então num universo maior e vamos pensar nós enquanto igreja. Eu não estou falando nem de cuidar das pessoas que estão fora da igreja. Então vamos pensar de nós, de cuidar da nossa própria família, da nossa própria casa, que são os irmãos em Cristo. Como é que nós estamos agindo? Nós estamos agindo com misericórdia, sentindo a dor do outro, ou a dor do outro já não nos incomoda mais? A proposta nesta noite, e sempre será, a palavra de Deus nos levar à reflexão, e nós, a partir do ensino da palavra, que fala a nossa alma, a gente começar a pensar e mudar e ir para o lugar que Deus quer que a gente vá. Então, meus irmãos, ter misericórdia. Então, eu poderia falar aqui, e já estou falando, sobre ter misericórdia com os necessitados. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso? Salmo 41. É muito lindo, irmãos. Eu tenho uma visão do social. Sei que tenho feito muito pouco, muito pouco. Sei e reconheço isso. Que tenho feito muito pouco. E eu, como pastor de vocês, devo dar o exemplo e ter esta visão. E confesso a vocês, porque tudo que a gente vai pregar, se nos faltar sinceridade no altar do pregar, isso aqui passa a ser qualquer outra coisa, menos cristianismo. E sei que eu posso fazer muito mais. E peço que Deus use as minhas mãos e a minha vida, e que meu coração seja inundado de misericórdia por aqueles que precisam, e é isso que eu estou falando e pedindo ao Senhor nesta noite. Salmos 41, o verso 1 ao verso 3. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Eu leio isso aqui arrepiando o meu corpo. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra do mal. O Senhor protege, reserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Irmãos, olha que texto, irmãos. Acudir o necessitado. Acudir o necessitado. Irmãos, se nós termos muito, e esse muito que nós temos, não passar na minha vida, olha, escute bem isso aqui que eu vou falar. Tudo que você tem, foi Deus que deu a você e a mim. Nós somos apenas mordomos. Quem é o dono? O dono é Deus. Deus nos deu para nós sermos mordomos e administradores. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida. Toda a bênção de Deus, que ela vem para nós, é para, de alguma maneira, passar por nós e alcançar outros. Então, eu não posso ser, por exemplo, tem uma comparação muito boa para isto, que é o mar vermelho, o mar morto, que ele recebe toda a água e ele não sai, aquela água fica ali e não há vida. Este é um exemplo. Então, a bênção de Deus vem para mim. Quando Deus me dá uma condição, quando Deus me abençoa, é Deus falando assim: olha, Moisés, agora você seja um canal para abençoar alguém.
Porque às vezes uma coisa que não significa muito para nós, na vida do outro, significa muito, meus irmãos. Significa muito. Essa semana eu estava conversando com um irmão, e às vezes você faz as coisas e você até esquece. Eu estava conversando com um irmão, e o irmão me contou: pastor, o senhor lembra daquele dia? Não lembro, irmão. Oh, pastor, mas como foi importante. Como foi importante aquilo que o senhor fez por mim. E eu já nem lembrava mais. E às vezes é uma coisa tão simples. A bênção de Deus, ela passa por nós para que a gente abençoe o outro. Irmãos, uma das características da igreja de Jesus é o amor. É uma igreja servidora. Nós não podemos ver os nossos irmãos em Cristo, as pessoas que estão ao nosso lado, passando por necessidade, a gente orar e falar: o anjo visite você, o anjo, que o Senhor supra a sua necessidade, e nós dormirmos tranquilo, almoçarmos tranquilo, enquanto nossos irmãos muitas vezes não têm. É inaceitável e não condiz com o cristianismo que a gente prega e que a gente ensina. Não condiz, irmãos. Estou falando da nossa família, de nós enquanto servos de Deus. A não ser que a gente não saiba. Mas se a gente souber, irmãos, a gente tem que dividir. Este é o sentimento do cristianismo, irmãos. Sentir a dor do outro, irmãos. Imagine nós, enquanto igreja, somos uma família. É por isso que a gente chama de irmãos. E aí, irmãos, é realmente praticar a misericórdia. Então, para os necessitados, como vocês veem, o tempo passa com muita rapidez. Mas Isaías 58, 10. 58, o verso 10. Se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Se abrires... É até bom a Bíblia usar essa expressão, porque você já ouviu falar de pessoas que é mão de vaca? Porque a Bíblia está usando aqui: se abrires a tua mão. Tem pessoa que é mão fechada. O pastor pede: vamos trazer alimento, irmão, para assistência social. Vamos fazer uma cesta básica aqui para atender alguém. Ele tem... O seu armário tem. Às vezes tem dinheiro guardado, mas não tem coragem. Não tem coragem de abrir e abençoar, sem saber que tem um princípio embutido aqui nesse texto que a gente vai pensar, que a gente pensa que você está fazendo algo que vai ficar esquecido. A gente vai olhar mais à frente aqui. Olha... Se abrires a tua mão ao faminto. Se você sair daqui nesta noite e você não lembrar mais nada da minha pregação, mas se você olhar para a sua mão aberta e você lembrar desse texto, valeu a pena você ter vindo aqui. Abra a sua mão ao necessitado. A Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. Eu nunca vi Deus ficar sem pagar a ninguém. Se emprestar a Deus, Deus vai ficar sem pagar? Irmãos, dê. Sabe por quê? A Bíblia diz: dai e ser-vos-ai dado. E quando vem de Deus, não vem qualquer coisinha não. E ser-vos-á dado uma medida recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Jesus estabelece aqui o princípio da semeadura, irmãos. O princípio da semeadura é o que Jesus está dizendo, ó: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia, irmãos. Quando eu ajo com misericórdia, aquela mesma pessoa ou outra vai agir, de alguma maneira, alguém agirá com misericórdia comigo também. Continuemos aqui. É que eu não posso aprofundar com relação aos necessitados. Vamos avançar. Misericórdia com aqueles que caíram e se afastaram
do Evangelho ou se afastaram de Cristo. Como é que nós tratamos as pessoas que se afastam? Como é que nós tratamos as pessoas que caem? Como é que nós tratamos as pessoas que caem? As pessoas que se afastam do Evangelho? Porque a orientação da palavra de Deus é que a gente haja com misericórdia. Nós, enquanto igreja, ou nós, enquanto cristão individualmente, agir com misericórdia. Agir com misericórdia não é concordar com o erro, em hipótese nenhuma. Identifica o erro, corrige, mas a gente vai em busca, mas a gente ama. Irmãos, sabe o que é que os dados mostram a respeito da Igreja Assembleia de Deus? Que a Igreja Assembleia de Deus é a igreja que mais ganha pessoas para Cristo, mas é a igreja que mais perde. Nós evangelizamos, nós pregamos, nós jejuamos, oramos, matutino, ganhamos alma para Jesus. Mas a gente não está sendo, talvez, treinado para o discipulado e para o cuidado, e a gente perde essas pessoas. Nesse período de pandemia, quantas pessoas se afastaram? Na primeira reunião de membros depois da pandemia, eu estava quase de pedir para parar aquela reunião. Cada congregação trazendo o nome para ser desligado do rol de membro. Para ser desligado do rol de membro. Até que um pastor falou, pelo amor de Deus, para, vamos visitar esse povo, não desliga mais ninguém. As pessoas se afastando. E como é que a gente vai agir? Desliga do rol de membros simplesmente? Não! Temos que sentir a dor da alma e ir em busca dessas pessoas. Atenção, senhores líderes que estão aqui, de jovem, de senhores, de senhora, se não arder dentro da sua alma, pela alma da pessoa que se afastou do seu departamento, entregue o seu departamento. Porque nós líderes temos que sentir a dor da nossa alma. Eu tenho que acordar de madrugada e orar por essa pessoa. Saia da sua zona de conforto, líder, nesta noite. Desliga, pastor, desliga nada. Vamos em busca, abrace, traga, chame. Às vezes é um soldado ferido que precisa de alguém ir lá. E nós simplesmente, é muito fácil falar desliga. Mas aqui na Assembleia de Deus do Mandacaru não existe isso não. Nós vamos em busca, porque nós estamos aprendendo nesta noite a agir com misericórdia, irmãos. Foi o que Jesus ensinou. Foi o que Jesus ensinou. Se nós que somos líderes, não arder no nosso coração o amor pela alma, não arder no nosso coração o ardor por aquele que se afastou. E eu digo mais, senhores, nós prestaremos conta. Nós prestaremos conta. Não pense quem mais é dado, mais é cobrado. Você está líder. A igreja colocou você, o seu pastor confiou. É selado na terra e é selado no céu. Eu estou aqui como pastor desta igreja. Não pense que eu não vou prestar contas, não vou. Todos nós prestaremos. Como nós temos agido? Há um sentimento de misericórdia na nossa alma por aquele que se afastou, ou a gente trata como se nada tivesse acontecido? Que o Senhor nos ajude nesta noite, e que o temor de Deus inunde nosso coração, e que a gente gaste chinelo, gasta solado de sapato. Vamos atrás, irmãos. Vamos atrás sim. Vamos gastar solado de sapato. Vamos visitar, vamos em busca. Talvez é uma simples visita que falta do líder, do pastor. E nós perdemos e entramos para essa estatística tão ruim, que a Assembleia de Deus perde tantas pessoas. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nesta noite nos faça olhar com um olhar de misericórdia, irmãos. Bem-aventurado. Sabe por quê? Porque hoje você pode visitar.
Hoje você pode cuidar. Amanhã pode ser você que precise do cuidado. Amanhã pode ser você que passe por uma situação tão difícil que todos nós enfrentamos e que tenha que alguém lá em busca de você, que tenha que lhe abraçar, que tenha que lhe integrar, que tenha que lhe acolher, porque o mundo realmente dá muitas voltas. E quando a gente menos espera, pode ser com a gente. Temos que ter misericórdia com os que caíram, com os que se afastaram e também com os que estão perdidos. Eu vou trazer aqui mais um outro dado, irmãos. A igreja está perdendo a visão missionária. Nós estamos perdendo a visão missionária. Nós estamos muito bem, obrigado. A gente faz festa para a gente mesmo. A gente canta, a gente toca, a gente faz festa. E eu sou contra a festa? Não, acho lindo. Mas as nossas festas já não há mais mobilização para buscar o perdido, para buscar a pessoa que ainda não é crente. As nossas festas a gente apresenta quantas estão aqui que ainda não são evangélicos. E na maioria dos casos não tem ninguém que ainda não é crente. Porque a nossa intenção é encher a igreja. Convida 10 congregações, enche, pronto. O pastor está feliz, está satisfeito, o líder está satisfeito. Mas será que esta é a vontade de Deus? Será que o coração de Deus está satisfeito? Ou Deus nos plantou neste bairro para buscar o perdido, irmãos? Ou esta igreja está aqui com um propósito? Qual é o propósito da igreja? Não tem segredo. E de pregar o evangelho a toda a criatura. E de fazer discípulo de todas as nações. Se a Assembleia de Deus do Mandacaru negligenciar esta ordenança de Jesus, negligenciou a principal missão da igreja. Não é que nós não vamos cuidar dos salvos, que a gente não vai discipular, que a gente não vai formar novos obreiros, porque é um tripé. Anda tudo, caminha junto. Mas nós não podemos negligenciar, irmãos, a missão. Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir à igreja? Qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para alguém? Qual foi a última vez que você sentiu compaixão, entender essa pessoa está perdida? Irmãos, e está perdido mesmo. Judas, verso 23, que só tem um capítulo, vai dizer: arrebatai-os do fogo. Irmãos, é condenação eterna na pessoa que parte sem Cristo. Isso não choca-nos? Isso não choca-nos? Pensar que uma pessoa vai se perder? Então, meus irmãos, nesta noite, o Espírito Santo está nos fazendo a ter misericórdia pelos perdidos e chamá-los ao arrependimento e montar estratégia e pensar e gastar não, investir. Se for preciso investir 1.000, vamos investir 1.000. É uma forma de ganhar almas. Investir 2.000, investe 2.000. A gente não gasta 3, 5 mil para fazer festa. Por que é que a gente não gasta para buscar o perdido? Para comprar folheto? Para pensar como vai evangelizar? Mudemos a nossa mente, irmãos. Nós precisamos ganhar almas para Jesus, igreja. Precisamos avançar. E nesta noite a minha alma arde com esta mensagem para esta igreja. Pastor, esta mensagem é para outro? Não! Eu sou o pastor desta igreja. Estou orando por esta igreja. E o Senhor me usa como profeta deste lugar. Levante-se do seu lugar. Se desperte. E enche o seu coração de misericórdia pelo perdido. Vamos encher esta casa de novos crentes. Vamos encher esta casa e batizar muitas vidas para Jesus. Estamos negligenciando a nossa principal missão. Qual é o repertório dos nossos hinos? Qual é os temas
e os assuntos dos nossos sermões? Por que que a gente não prega? Por que que a gente não canta sobre salvação? Por que que a gente não prega de entregar a vida a Jesus? Irmãos, o nosso coração deve se encher de misericórdia pelos perdidos. Sendo o Espírito Santo que me move nesta noite, eu oro para que Ele incomode você. Eu oro para que Ele incendeie a sua alma. Porque uma alma incendiada e queimada pelo Espírito vai nos levar, irmãos, a pensar, sim. Irmãos, a igreja está perdendo a visão missionária. A igreja está perdendo a visão missionária. E que o Espírito nos desperte. Eu vou finalizar. Eu gostaria de avançar os 3 versículos. Falando sobre o maior exemplo. Você já percebeu que todas as minhas pregações, ou ela finaliza na graça de Deus, ou ela finaliza no Calvário, ou ela finaliza em Jesus? Eu não sei pregar de outro jeito. Não tem maior exemplo. Não tem maior referencial. De quem é que o pregador tem que falar? Tem que falar de Jesus. Tem que falar da graça de Deus. Tem que apontar o Calvário. E quem é o maior exemplo de misericórdia? Me cite. Como eu vou pregar sem falar de Jesus? Como eu vou falar? Eu vou pegar a Madre Teresa? É um exemplo? É um exemplo? Eu vou pegar Dulce, é a rainha dos pobres que é chamada? Não. A irmã Dulce é dos pobres. Dulce, Santa Dulce dos pobres. É um exemplo de misericórdia perfeito. Que mulher é aquela que se entregou? É um exemplo. Mas Dulce dos pobres passa longe de Jesus. Jesus, ele curou os enfermos, ele alimenta os famintos, ele toca as crianças, ele toca os leprosos, ele é amigo dos pecadores, ele consolou os aflitos, ele perdoou os pecadores. Que Jesus é este, que é um exemplo para nós. Nós não precisamos de mais nada, só de se parecer com Jesus. Ele é o nosso referencial. Eu preciso ser como Ele. Sabe, quando eu leio lá a palavra dizendo: e era-lhe necessário passar por Samaria. João capítulo 4. Era necessário passar por Samaria? Não tinha outro caminho? Tinha outro caminho. Por que era necessário? Porque Jesus mudava a rota para fazer uma pregação. E aí você deve pensar, deveria ser uma multidão, uma Camboriú? Não. Jesus muda a rota, chega cansado, porque havia um tempo preparado certinho para ele chegar lá naquele poço, muda a rota, chega cansado, para quê? Para evangelizar só uma mulher. E era necessário passar por Samaria. Por que Jesus é o maior exemplo? Porque ele diz: eu tenho fome. Fala aos discípulos: fome de quê? De fazer a vontade do meu Pai. Era uma fome. Ele passava a noite orando. Irmãos, que o Senhor nos abençoe nesta noite, hein? E que esta misericórdia tome conta de nós. Que a gente comece a sentir a dor. A começar por mim, que sou pastor e tenho que ser o exemplo de vocês. Que eu sinta a dor, que nós sintamos a dor um do outro. E que no nosso meio não haja ninguém que esteja passando por uma necessidade, que esteja ao nosso alcance, a não ser que a gente não saiba, e que a gente não atenda. E que no nosso meio haja esse olhar de misericórdia com aquele que se perdeu e aquele que caiu. Não é um olhar de acusação. Eu já disciplinei várias pessoas. Disciplino. A igreja disciplina. Mas eu vou lá, abraço e falo: nós te amamos, eu estou te disciplinando, mas eu não estou te lançando fora. Você é importante para Deus, é importante.
tem sido as minhas pregações o tempo todo falando da graça, porque a gente quer jogar fora, e não é esta a proposta. E que o Espírito Santo nos faça a ter um olhar de misericórdia pelos perdidos. Nós ficamos de pé nesta noite e vamos finalizar o trabalho em nome de Jesus. Não espere que você vai vir para aqui terça-feira ver eu dar aula de teologia. Eu dou aula de teologia, sim. Sou professor em alguns cursos. Mas eu não venho aqui para dar aula de teologia. Eu venho para aqui com a alma incendiada para tirar-nos do nosso lugar e levar para o lugar que Deus quer que a gente vá enquanto igreja. Às vezes o pastor ele confronta mesmo. E eu tenho, às vezes, esse fogo tão ardente na minha alma que eu tenho que até ter cuidado. Vocês não se espantem não, que eu faço umas caras feias, mas não é porque eu sou ruim não. Às vezes eu falo até muito forte, não é porque eu sou mau não. Sabe o que é? É o fogo do Espírito da minha alma. Sabe, não, a gente vai se conhecendo, mas não é nada disso não. Mas aqui nunca será terça-feira que é aula de teologia não. Vai ser fogo do céu sobre nós. A unção de Deus vindo sobre nós, sobre o altar, para o Senhor nos levar para onde Ele quer que nós levamos. É para a gente vir para este altar aqui para ter uma palavra revelada de Deus, para que você venha aqui e o Senhor possa falar em cima daquilo que você muitas vezes precisa. Essa tem sido a minha oração, meus irmãos. Jefferson, tem um hino aí, Jefferson? Ah, você está com o bebê aí, né, varão? Com vontade de cantar, eu estou com saudade do culto de domingo. Uma vontade de cantar. E a gente cantou tanto domingo de manhã, lindo, lindo, lindo és. Yeshua, que coisa maravilhosa. Fazia muito tempo que eu não pegava um culto como aquele, irmãos. Saí com a alma lavada. Estou muito feliz, sabe? Coisa boa é servir a Jesus. Coisa boa. Sabe, a obra de Deus não é algo penoso. Algumas pessoas falam sobre o ministério pastoral. Ministério pastoral não é brincadeira, né? É verdade, é muita responsabilidade. Mas pense numa coisa prazerosa. Eu vou lhe falar aqui, às vezes a pessoa me liga 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Imagine que você trabalha, porque nós não somos, a igreja não consegue nos manter. Para alguém olharia, seria algo penoso, né? Quando acontece isso, não porque eu quero que os meus membros tenham dificuldade, mas parece que eu ganho um troféu de poder estar ao lado de alguém 2, 3 horas da manhã e poder assistir, falar de alguma maneira estou sendo útil ao reino e Deus está usando as minhas mãos para alcançar alguém. Que seja esse sentimento na sua alma, de Deus usar as suas mãos para alcançar alguém, meus irmãos. Este é o pensamento desta noite. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estará. Sofrer
que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Nós te agradecemos por esta noite, Deus, pela tua palavra pregada, pelo culto. Entregamos diante do Senhor o culto. Pedimos que o Senhor receba, que o Senhor nos leve, Senhor, para o centro da tua vontade, para cumprir o teu propósito para nós enquanto igreja, Senhor. Cumprir aquilo que o Senhor nos confiou, meu Pai. Ó Deus, leva o teu povo em paz. Dá-nos, Senhor, uma noite na tua presença. Oramos pelos enfermos. Pedimos que o Senhor cure os enfermos. Pedimos uma noite abençoada aos que estão aqui, aos que estão pela transmissão. Nós ministramos a bênção de Deus sobre a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.